capítulo começa com vários elfos negros sorrindo após coletarem muita madeira de sombras negras. Depois de um longo dia de trabalho, eles voltam para a barraca do Prota comendo espetinhos de carne muito felizes e satisfeitos. É mostrado o pet do Prota exibindo sua maestria como uma verdadeira Masterchef, dizendo: "Um pedaço de madeira de sombras negras por 1 libra de carne. Já caçamos tantas feras mágicas que nosso estoque nunca vai acabar." Um elfo negro muito estranho começa a rasgar suas roupas de prazer, exclamando: "Está absolutamente delicioso. Eu já tinha perdido as esperanças de voltar a comer carne de verdade. E só me custou madeira de sombras negras. Louvado seja o ancestral. Muito obrigado, ó generoso Lorde Névoa e Cásia." Uma elfa negra muito linda, toda sapeca, comenta: "Estou muito feliz por poder comer carne, mas também adoraria conseguir umas roupas novas. Estou usando essa há anos." A criança, entrando em êxtase com o sabor da comida, comenta: "Eu sei, né?" Enquanto isso, vemos nosso Prota vestido como um chinês da 25 de março, dizendo: "Nós nos esforçamos para atender a todas as necessidades dos nossos clientes. Então, é claro que temos roupas. Trabalhamos com uma variedade de cores e estilos. E, claro, tudo o que você precisa é madeira de sombras negras." As elfas, pirando ao ver as roupas, dizem: "Uau! Lorde Névoa! Eu te amo! Rápido, pegue minha madeira de sombras negras. Agora tenho roupas novas." Todos, vendo as novidades, começam a entrar na loja do Prota, deixando-o enlouquecido. "Calma aí. Tenho estoque suficiente. Não empurra. Quem foi que pegou na minha bunda? E quem me deu um beijo na bochecha escondido? Chega! Eu só tô vendendo roupas, não a mim mesmo." Enquanto o Prota continua reclamando, ele chama: "Laxi! Para de só ficar olhando e me ajuda a manter a ordem aqui." Laxi, toda fofinha e rindo, fala: "Só aguenta firme. Não sei porquê, mas todo mundo realmente gosta de você." Enquanto pensa consigo mesmo: "Até eu dou umas espiadinhas em você quando está dormindo." Um elfo, olhando para uma espada, comenta: "Se ao menos eu pudesse trocar meu equipamento enferrujado. Isso me faria sentir mais seguro." Outros elfos também comentam: "E também estamos sem itens básicos do dia a dia. Quero comprar tanta coisa. Ah, e também queria um pouco de vinho." O Prota, escutando isso, levanta a mão e diz: "Ora, nós temos de tudo." Diz o Prota: "Nos esforçamos para manter em estoque tudo o que os elfos negros possam precisar." Mostrando tudo o que comentaram, ele continua: "Além de roupas e comida, temos uma mercearia, loja de equipamentos, um pub e muito mais. E ainda estamos construindo mais lojas. Garanto que você vai encontrar tudo o que precisar." Vemos as elfas amigas do Prota levantando placas e dizendo: "Aqui tem mercearia. E aqui tem um pub." Enquanto isso, o Prota, bebendo vinho como um magnata, fala: "E nós só aceitamos madeira de sombras negras para tudo." Os elfos, animados, começam a correr exclamando: "Uau! Lorde Névoa! Você é nosso salvador! Muito obrigado! Finalmente vou poder tomar um vinho." O Prota, tomando seu vinho, sorri satisfeito e pensa consigo mesmo: "Eu limpei o estoque de 5 castelos para satisfazer todos vocês. Tenho certeza de que não vai demorar para conseguir a atenção daquela mulher." Um mês depois, na Floresta dos Elfos Negros, vemos uma elfa solitária sentada na varanda, olhando para o nada. É mostrado o Palácio Imperial, onde uma linda elfa acorda e diz: "Dormi demais. Estou me sentindo meio tonta. Acho que dormi por 2 meses. Fazer o quê, né? Os demônios do fim da noite nos isolaram, então estamos confinados à nossa floresta." Sentando-se na cama, ela pensa: "Mesmo que eu fique acordada, não tenho nada para fazer. Acho que vou acabar ficando inútil se isso continuar." Um delicioso cheiro chama sua atenção,
e ela diz: Hã? Estou sentindo cheiro de carne. O que está acontecendo? Guardas. 2 guardas gordinhos e saudáveis aparecem reluzentes, dizendo: Minha rainha! A senhora está acordada? Ela, sem entender, questiona: Eu sei que já faz um tempo, mas como todos vocês ficaram tão rechonchudos e radiantes? E que carne é essa que estou sentindo o cheiro? Todo mundo saiu para caçar? Não tem medo de acabar virando escravos? Os guardas, sem graça, respondem: Bem, nós não fomos caçar. Quanto ao que está acontecendo? Algum tempo depois, vemos a rainha pensando: Névoa? Comida de graça? Um demônio da noite? E ele só aceita madeira de sombras negras? Em meio aos seus pensamentos, ela fala: Esse nome me soa familiar. Deixa pra lá, vou cuidar disso depois. A rainha, com pneumonia, mostrando o peito cheio, indaga: Eu ordenei que matassem todos os forasteiros que se aproximassem da floresta. E ainda assim você me desobedeceu e permitiu que ele montasse lojas. A madeira de sombra negra costumava ser nosso recurso de maior valor e mais vendido, exclamou a rainha. E aquele sujeito está faturando alto trocando suprimentos diários por ela. Os guardas, se curvando, começam a defender o prota. Minha rainha! Ele só quer ajudar. Estamos vivendo bem agora graças a ele. Não podemos comer essa madeira mesmo. E ela também não tem utilidade para nós. Então, por que não? Suplicamos pelo seu perdão, minha rainha. A rainha, ponderando, começa a pensar: Meus guardas pessoais estão defendendo um forasteiro? Se for assim, tenho certeza de que os outros pensam do mesmo jeito. Todos sabem que odiamos estrangeiros, então aquele sujeito com certeza correu esse risco por um motivo. Desconfiada, ela se vira e diz: Quero que o tragam até mim. Enquanto pensa consigo mesma: Então eu devo descobrir o que ele está planejando. Algum tempo depois, vemos que os guardas levaram o prota para uma reunião com a rainha. As elfas amigas do prota ficam em choque ao vê-lo diante da rainha. Enquanto isso, nosso prota se curva, dizendo: Vossa Majestade! Enquanto pensa consigo mesmo: Finalmente me concederam uma audiência. A rainha, caindo um pouco no charme do prota, pensa: Ele é tão bonito. Espera aí, por que eu demonstraria simpatia por alguém que acabei de conhecer? Olhando para suas guardas, ela completa: Ah, já entendi. Ao ver vários elfos corados diante do prota, a rainha começa a dizer: Nós, elfos negros, valorizamos a natureza, então ele provavelmente carrega uma aura densa de natureza. E isso até me afeta. A rainha, toda arrumada, continua: Aproximar-se do meu povo de propósito com um tesouro que carrega a aura da natureza e suborná-los com comércio. Muito bem jogado, névoa. Tenho certeza de que você não fez tudo isso só para ganhar dinheiro, certo? O prota, sério, vai direto ao assunto. De fato. Quero formar uma aliança com você e destruir a dama do fim da noite. A rainha, nada surpresa, responde: Nós talvez não façamos parte das 72 raças, mas ainda estamos no topo, logo abaixo delas. Por que nos aliaríamos a um mero mercador como você? O prota, liberando todo o seu poder, diz: Porque eu sou o soberano dos demônios da noite. Os elfos negros, surpresos, comentam: O quê? Ele é o soberano dos demônios da noite? O soberano que liderou os demônios da noite para derrotar o exército aliado. Agora entendo por que o nome dele me soava familiar. O soberano dos demônios da noite era conhecido como Barão Névoa. Nós geralmente usamos títulos e raramente os nomes. Oh, céus! Eu deveria ter percebido. Lashi, em choque ao descobrir a identidade do prota, pensa: O quê? Lord Névoa é o soberano dos demônios da noite? E ele ainda lutou numa guerra.
Um elfo negro de baixo nível como eu mal consegue sobreviver, não tenho tempo para me manter informado como os guardas. A rainha, dando um sorriso sexy, fala. Entendo, mas ainda assim preciso dizer que você está sonhando. Os demônios do fim da noite ocupam o 21º lugar entre as 72 raças. As forças deles vão muito além do que você pode imaginar. Mostrando a rainha dos demônios do fim da noite, ela continua. Mesmo que ignoremos suas forças colossais, eles ainda têm 11 exaltados. E não podemos esquecer da dama do fim da noite. Mesmo no auge de nossas respectivas raças, e mesmo que a Senhora da Noite estivesse viva, nossas forças unidas ainda não teriam a menor chance. O prota, confiante, retruca. Nós não vamos entrar em choque direto com eles. Eu só disse que vamos destruir a dama do fim da noite. Não me diga que, depois de todos esses anos de sofrimento, você não preparou nenhuma carta na manga. Quanto aos exaltados deles, podemos trabalhar juntos para aniquilá-los. A rainha, rindo, mais furiosa, fala. É fácil para você dizer. Por acaso acha que a dama é um cordeirinho pronto para o abate? Enquanto pensa consigo mesma. E pensar que eu estava ansiosa para conhecê-lo, é corajoso, mas completamente tolo. A rainha, com um olhar de desdém, diz. E você realmente acha que eu não percebi o estado em que você está? Você não passa de um tigre sem garras. Esqueça a dama do fim da noite, até mesmo um demônio de alto nível poderia matá-lo. O prota, sendo pego em seu blefe, começa a suar e pensa. Droga! Ela percebeu. Parece que formar essa aliança não vai ser nada fácil. A rainha, dando as costas, sai andando e diz. Vamos esquecer essa aliança. Embora você seja um mercador imundo, devo agradecê-lo pela melhora na vida do meu povo. Leve-no para fora. De repente, um grande tremor assola a cidade dos Elfos Negros. As elfas, chocadas com o repentino tremor, dizem. Isso é, a árvore ancestral. Minha rainha. A árvore ancestral só se move quando deseja guiá-la. Então, a rainha, surpresa com a repentina movimentação da árvore ancestral, diz. Vamos suspender essa conversa por agora. Vou ver o que a árvore ancestral deseja. Enquanto a rainha dos Elfos Negros não retorna, os figurantes ficam apreensivos, comentando. Até mesmo a árvore ancestral reagiu a isso. Bom, é o soberano noturno dos demônios, afinal de contas. Ouvi dizer que ele matou 3 exaltados em sequência, e ainda por cima é o mais fraco dos pilares demoníacos, continua um deles, olhando para o prota. Ainda assim, ele é um senhor demônio. Não é de se estranhar que a árvore ancestral tenha reagido a ele. Meu avô dizia que a árvore ancestral só reage diante de grandes acontecimentos capazes de afetar toda a nossa raça. Fico imaginando qual orientação ela dará à nossa rainha. Enquanto isso, o prota pensa consigo mesmo. Eu achava que a árvore ancestral dele só protegia a floresta, como uma espécie de fortaleza, mas parece ter um papel muito mais importante. Acho que ela é inteligente e ocupa uma posição até mais alta que a própria rainha. Quem dá as ordens aqui é ela. Instante depois, a rainha retorna, dizendo. Soberano demônio da noite, venha comigo. A árvore ancestral deseja vê-lo. Os figurantes, surpresos, comentam. O quê? A árvore ancestral quer se encontrar com um forasteiro. Isso é sem precedentes. Ela nunca se encontrou com ninguém além de nossas rainhas. O prota, sério, reflete. Hã? É porque eu sou o soberano demônio da noite. Ou talvez, se for o que estou pensando, então as coisas são bem mais complicadas do que eu imaginava. Algum tempo depois, vemos o prota e a rainha dos Elfos Negros indo encontrar a árvore ancestral em um silêncio fúnebre. A rainha, quebrando o silêncio, fala. Recuso-me a te contar qualquer coisa sobre nossa árvore ancestral, a não ser que ela me peça. O prota, sem ter perguntado nada, pensa. Mas eu nem disse uma palavra. A rainha, falando mais que uma maritaca, continua. Mas posso garantir que você não está em perigo.
Ela nunca fez mal a outra criatura viva. O prota, aliviado, diz: Eu entendi. Eles finalmente chegam diante da árvore ancestral, e a rainha diz: Chegamos. A árvore, mostrando toda a sua majestade, diz: Quero falar com ele a sós. A rainha, se curvando, diz: Entendido, vou me retirar. A árvore ancestral, agora sozinha com o prota, começa a falar: Claude, nos encontramos novamente. O prota fica surpreso quando a árvore ancestral diz seu nome. Ele questiona: Como você sabe meu nome? Enquanto pensa consigo mesmo. Apenas Belle, Chestnut, Serene e Casia conhecem minha verdadeira identidade. Mas eles nunca conheceram esta árvore ancestral. O prota, preocupado, começa a suar enquanto pensa. Espere. Se houver outro, provavelmente é o demônio do vazio que me enxergou completamente. Pode ser. A árvore ancestral começa a rir, dizendo: Vejo que você percebeu. De fato. O vazio me falou sobre você e pediu para eu ajudá-lo. O prota, sem entender, questiona: Mas você disse que nos encontramos novamente? Não lembro de jamais ter te conhecido. A árvore ancestral, explicando, diz: Você quase morreu naquela época. Então não me surpreende que você não tenha percebido. A árvore ancestral, mostrando a mesma raiz que resgatou o prota da morte, pergunta: Mas e se você vir isso? O prota, vendo a raiz, fala: Uma raiz? Entendi. Você me salvou naquele dia. Quem foi que me atacou? Por que tentou me matar? A árvore ancestral responde: Por que você me pergunta? Tenho certeza de que sabe quem It é. Você só se recusa a acreditar. O prota fica sério, refletindo sobre a resposta da árvore ancestral. Ele começa a rir e diz: Realmente era um deus então, já que conseguiu me salvar de um deus, tenho certeza de que você é mais do que apenas uma ancestral. A árvore ancestral, respondendo, fala: Paguei um preço alto para te salvar porque o vazio te reconhece. Mas não acho que você seja digno de estar do nosso lado. A árvore ancestral, erguendo outra raiz colorida, fala: Se você quer saber mais, deve passar no meu teste. Da raiz colorida, surge um espírito da floresta dizendo: Eu fiz este clone a partir das minhas raízes. Destrua-o, e será sua vitória. O prota irritado começa a dizer: Nunca pedi para fazer parte do seu lado. Estou só aqui para formar uma aliança. E estou amaldiçoado por um deus. Não posso lutar agora. A árvore, enfurecida, começa a gritar: Amaldiçoado por um deus? Você se acha grande demais. Todas as criaturas vivas não passam de formigas para eles. Então, por que um deles o amaldiçoaria? É seu instinto que impede você de lutar. Não é uma maldição. Você está acorrentado pelos seus instintos. O prota, sem entender, questiona: Meus instintos? A árvore começa a explicar: Sim. Assim como um rato teme um gato, todas as criaturas vivas instintivamente temem algo. Até demônios e humanos não são exceção. Os deuses se colocam acima de todos e são temidos por todos. A árvore, olhando para o prota que está sombrio, diz: Ao encará-lo, trouxe à tona o medo instintivo que estava adormecido em você. Você teme que os deuses o ataquem novamente, por isso está com medo de lutar. O prota, irritado, grita: Você está brincando? Eu não tenho medo disso. Eu já passei pela morte 2 vezes. Nem mesmo tenho medo da morte. Por que deveria temer? A árvore ancestral explica: Que é a verdade do que digo que te incomoda tanto? Não ter medo da morte não é nada especial. Qualquer um que tenha arriscado a vida algumas vezes pode conseguir isso. Mas isso nem é coragem verdadeira, é só a habilidade de encarar o medo da morte. Entrando na mente do prota, a árvore continua: O medo instintivo é completamente diferente.
Ele entra em cada célula do seu corpo. Ocorre absolutamente de forma natural, como comer e beber. Você pode resistir à dor da fome e da sede, mas sem comer e beber. Você não pode eliminar essa fome e sede. O clone do espírito começa a atacar, enquanto diz: chega! Considere a aliança formada se você conseguir passar no meu teste. Mas esqueça completamente se não conseguir. É mostrado o prota correndo para desviar dos ataques, enquanto a árvore ancestral grita: vamos começar! Um dos ataques passa, tirando uma lasca do prota. Ele, surpreso ao ver seu sangue, pensa: droga! Ele está mirando em todos os meus pontos fracos. Ele está tentando me matar. O prota começa a correr em volta do clone enquanto pensa consigo mesmo: chegou a hora do meu velho truque aparecer. Vemos que o prota lançou várias minas terrestres ao redor do clone. O clone, surpreso, diz: ó! Em vez de atacar, você simplesmente deixou armadilhas ao meu redor? Essa é uma forma de se livrar da situação. A árvore, como se fosse nada, pisa na armadilha e diz: mas você é ingênuo demais. Uma grande explosão acontece. Após a fumaça dissipar, vemos a árvore completamente ilesa, dizendo: truques assim não conseguem me arranhar. Vamos! Me mostre o que mais você tem. De repente, vemos vinhas rosas se dirigindo em sua direção. O prota usou sua habilidade de invocação, chamando sua ninfa demoníaca de nome Casia. A árvore, presa pelas vinhas de Casia, questiona: ó! Uma invocação de planta? Interessante! Mas não é suficiente. O prota, parado, olhando para o clone da árvore ancestral, pensa: com base em nossos confrontos anteriores, estou certo de que seu ataque, velocidade e defesa são totalmente comparáveis a um exaltado demônio. Pronto para lutar a sério, o prota reflete: mas eu não posso me envolver ativamente no combate. E o nível da Casia é muito baixo. Como eu deveria derrotá-lo? O que eu faço? O capítulo começa com a ninfa do prota agarrando o clone da árvore. O clone, superando-se, comenta: uma flor demoníaca de espinhos, nascida com falha, ainda assim alcançou tal poder. Feliz pelo prota ter cuidado dela direito, ele quebra as vinhas dela com um simples suspiro e diz, sem qualquer cuidado dedicado: isso seria impossível. Garotinha, você não tem qualificação para participar desta luta, recue agora. Vemos as vinhas sendo completamente destruídas. O prota, em choque, grita preocupado: Xiao Jing, solte já! Ela, sem hesitar, solta a vinha enquanto ela é completamente destruída. De repente, alguma coisa chama a atenção do prota, fazendo-o ficar em alerta. É mostrado uma mão se aproximando dele por trás. Antes de ser pego pelo clone da árvore, ele usa a habilidade de teleporte flash divino. Surpreso, a árvore questiona: ué? Que habilidade extraordinária! O prota, aparecendo atrás dele, fala: foi por um triz, quase me capturaram. Enquanto pensa para si: não imaginei que o flash divino também pudesse ser usado. O prota, equipando o item mão da rapina, pensa: nesse caso, vai dar para brigar. Afinal, o avatar da árvore ancestral só tem o poder de um demônio comum de nível respeitável. Talvez não consiga acompanhar a velocidade do meu flash divino. O prota, dando um sorriso confiante, começa a pensar para si: basta lutar de forma evasiva com o flash divino e aproveitar a mão da rapina para roubar atributos. Talvez não seja impossível vencer. O prota começa a sentir uma restrição e começa a questionar em pensamentos: não consigo usar o flash divino? Droga, aquela força que me restringe apareceu de novo. O clone da árvore ancestral começa a usar uma habilidade, com ramos saindo do seu corpo, enquanto diz: você sente o medo instintivo dos deuses e não consegue lutar. Se for apenas fugir como antes, tudo bem, mas atacar? Totalmente impossível. Criando uma broca com os ramos, ele ataca, dizendo: se não conseguir apagar seu instinto, só lhe resta a morte. A ninfa, furiosa, parte para cima do clone, gritando: não ouse machucar o mestre.
O clone da árvore olha para trás, com desdém, e diz, eu disse, você não tem qualificação para participar. Com um simples balançar de mão, ele acaba com a investida da ninfa, acertando-a precisamente. Ela é lançada longe, com impacto, destrói tudo onde bate. O prota, furioso, grita preocupado, Xiao Jing. O prota, explodindo em fúria, grita, velho, você está procurando a morte. Percebendo o perigo, o clone usa sua habilidade para escapar das chamas infernais do prota. O clone, sem entender, questiona, está realmente atacando? Será que ele já conseguiu fazer isso? Não faz sentido. O prota, atacando e saltando atrás dele, começa a usar fusão de habilidades, habilidade de mago, lâmina de vento, e habilidade de espadachim mágico, chama aderente. Lançando a habilidade, ele grita, lâmina giratória. O clone, surpreso que o prota conseguiu atacar, fica olhando o ataque vindo e fala, a trajetória do ataque é estranha, não parece estar vindo em minha direção, mas se eu não desviar, realmente pode me acertar. Ele desvia saltando enquanto diz, poderia ser. De repente, um tornado de fogo aparece atrás dele, uma grande explosão de chamas acontece. Notando que a explosão não ia o atingir, ele comenta, entendi. Você ainda está brincando de truques. Explicando o truque que o prota está fazendo, ele fala, aquele garoto parece estar me atacando, mas na verdade está mirando nas árvores atrás de mim. Então, mesmo que me acerte, ele não está realmente lutando. Eu só acabei colidindo com o ataque dele. Ele está apenas cortando algumas árvores com uma habilidade e não tem intenção de lutar. O clone, avançando para cima do prota, fala, idiota. Você está apenas se enganando. Igual às armadilhas de antes. São apenas um monte de truques inúteis. O prota, usando a habilidade flash divino para escapar do ataque, fala, isso é apenas o que você pensa. O clone, furioso, olha para trás dizendo, pare de ser teimoso. Irritado, ele cria uma enorme árvore atrás dele. Essa árvore começa a atacar o prota freneticamente com seus galhos. O prota, para não ser atingido, começa a usar sua habilidade flash divino sem parar, desviando de todos os ataques. O clone, brincando com o prota, fala, então por que você não está se defendendo? Você deveria ser capaz de parar meus ataques. Então por que desperdiçar energia desviando deles com habilidades espaciais? Obviamente, se defender é uma forma de combate. O prota, vendo dezenas de galhos tomando forma de lança, começa a pensar para si, droga. Ele me viu completamente. Normalmente, eu apenas levantaria uma parede de gelo contra ataques fracos de área e esperaria uma oportunidade para contra-atacar. O prota, desviando, continua refletindo, mas eu não consigo me defender de jeito nenhum agora. Mal consigo desviar, quanto mais contra-atacar. E o consumo de mana do flash divino é insano. Não vai demorar até eu me esgotar até a morte. Enquanto continua fugindo, o prota questiona, e agora? O que eu faço? De repente, uma raiz sai bem na frente do prota, surpreendendo-o e fazendo-o parar bruscamente. O ataque está a milímetros de acertá-lo em cheio. Em segundos, o prota pensa, droga. Ele me pegou bem quando eu me distraí. Não consigo desviar com o flash divino, a habilidade chicote divina da ninfa agarra o prota, fazendo os galhos colidirem entre si. O prota, surpreso por ter sido salvo, questiona, ninfa? Você sobreviveu? E não se machucou? Ela responde, sim, eu também fiquei surpresa. Mostrando o prota surpreso, ela continua, mas não doeu. Eu caí em algo macio. O prota, vendo uma almofada de madeira, pensa, isso é madeira macia? Ela criou camadas de madeira macia para amortecer o ataque dele nela. O prota começa a lembrar da conversa que teve com a rainha dos elfos sombrios e reflete, certo? Isso não é uma luta até a morte. É um teste. E a rainha dos elfos sombrios até me disse isso. A árvore ancestral não é má. Crystal. Ela não será impiedosa, e sempre atacou sem intenção de matar.
O Prota, olhando para o clone, continua: está claro que tanto Void quanto ele consideram os deuses como inimigos. Então, naturalmente, querem mais pessoas do lado deles. Mas uma condição deve ser cumprida para se juntar a eles. O Prota, levantando-se com um sorriso confiante, pensa: essa condição é superar o medo instintivo em relação aos deuses. O Prota começa a lembrar de umas feras, refletindo: o que se chama de instinto refere-se à habilidade inata dos seres vivos, que pode ser dominada sem aprendizado. Ela ajuda os seres vivos a sobreviver e se reproduzir. O Prota, lembrando do ataque que recebeu da mão gigante do deus, continua pensando que, por exemplo, alimentar-se, acasalar, temer e evitar predadores, etc. Assim como a árvore ancestral disse, é o medo que me impede de lutar. A maldição é apenas uma mentira que inventei para salvar a aparência. Aquele deus não fez nada comigo. O Prota, ainda imerso em seus pensamentos, continua: ela olhou para mim e tentou me matar, mas a árvore ancestral me salvou. Isso é tudo o que aconteceu. Ainda assim, meu medo dela me impede de lutar. Temo despertar seu desejo de me matar de novo. Apesar de achar que não temo a morte, não consigo parar meu instinto de temê-la. Vendo várias criaturas aterrorizadas pelos deuses, ele continua refletindo: é por isso que ele vê os seres vivos como nada além de formigas. Não precisam fazer nada. Apenas um olhar faz todos os seres vivos tremerem de medo, forçando-os a viver com medo, sem coragem de revidar. O Prota se ajoelha, tentando se libertar do medo instintivo, dizendo em pensamentos: agora, esse medo instintivo está me atormentando constantemente lá no fundo. Tenho acordado todas as noites, e minha normalidade durante o dia era apenas uma fachada. O medo que me atormenta está me deixando louco. O Prota, tremendo enquanto é consumido pelo medo, começa a dizer: não aguento mais. Como eu deveria me libertar disso? Enquanto isso, sua ninfa, preocupada, grita: por favor, mestre. O Prota, imaginando um guerreiro derrotando um urso gigante, reflete que o método mais fácil é se tornar igual ou mais forte que um deus. A força é sempre a solução. Os humanos adquiriram força ao empunhar armas. Foi assim que eles superaram o medo das feras. Ele, vendo a imagem da árvore ancestral e de Void, continua pensando: mas isso é impossível para mim. Não consigo nem lutar agora. Então como eu vou ganhar força? Obviamente, se Void e a árvore ancestral fossem mais fortes que os deuses, eles teriam atacado em vez de perder tempo me recrutando. Mas eles não parecem temer os deuses. Como? O Prota, perdido em seus pensamentos, começa a falar alucinando: todos os seres vivos temem os deuses. Isso é inevitável. Toda a vida. O Prota, com olhos sem vida, começa a dizer: vida e morte. A árvore ancestral, surpresa, fala: ó, parece que você finalmente entendeu. Toda escuridão começa a sair do Prota enquanto ele continua dizendo: vida e morte? Vida e morte. O clone da árvore ancestral ataca o Prota, gritando preocupado: seu idiota! Você realmente desistiu de resistir, só porque eu não tenho intenção de matar? Esqueça sair desta armadilha agora! O ataque da árvore ancestral passa, arrancando uma lasca do braço do Prota, que continua imóvel em seus devaneios. Os olhos do Prota começam a mudar de cor, a aura negra que sai começa a esvair. A árvore ancestral, furiosa, cria várias lanças de madeira mirando o Prota enquanto diz: você ainda não está revidando ou desviando? Você realmente acha que eu não vou te machucar? A árvore ancestral lança seu ataque, enfiando todas as lanças de madeira em volta do Prota, sem acertá-lo. Notando algo, ela começa a pensar: não, algo está acontecendo com ele. A energia vinda dele não é mana negra nem mana humana, é como... Olhando para o Prota todo estranho, a árvore ancestral pensa: é a energia da morte, é única para cadáveres. E é muito mais densa que qualquer cadáver comum. A ninfa, entrando na frente do Prota, preocupada, grita para a árvore ancestral: pare! Deixe-o em paz! O Prota, totalmente transformado,
Fica com os cabelos pretos e olhos como chamas, rosnando. O clone, preocupado, lança sua habilidade, gritando, ninfa, afaste-se dele. De repente, o prota avança para atacar a ninfa por trás, mas é parado pela habilidade da árvore ancestral. A árvore ancestral salva a ninfa, usando sua habilidade para tirá-la da frente do prota. A ninfa, em choque, começa a chorar, dizendo, mestre, por favor, acorde. O clone, lançando um ataque poderoso sobre o prota, grita, como você pôde? Sendo uma planta como eu, consigo perceber o amor dela por você, e até a vontade dela de morrer por você. O prota para o ataque dele usando simplesmente força bruta. O clone, sem entender, olha em choque o prota destruindo sua habilidade facilmente, com as mãos nuas. O prota salta, avançando para cima do clone da árvore ancestral. O clone tenta contra-atacar usando sua habilidade, lançando várias lanças de espinhos, enquanto grita, pare. O prota passa no meio dos ataques, contra-atacando velozmente com os punhos cerrados. É mostrado o prota totalmente fora de controle, com uma cara de maluco, rindo igual um lunático. Vemos o prota se aproximando do clone da árvore ancestral, totalmente fora de controle. A árvore ancestral, vendo o prota na sua frente, pronto para destruí-lo, pensa, ele se move rápido. O prota acerta o clone da árvore ancestral em cheio, afundando no chão. Como um maluco, o prota continua desferindo vários e vários socos sem parar, rindo igual um lunático. A árvore ancestral, vendo o prota fora de controle, pensa, ele está lutando sem dúvida, então deve ter superado seu medo. Mas esse método é diferente de tudo que eu já imaginei. A árvore, tentando imaginar o que aconteceu, pensa, depois de ser atormentado pelo medo e ter minhas mentiras expostas, sua autoestima desmoronou, descartar todos os pensamentos e buscar a morte como solução é a razão de a energia da morte estar saindo dele. Essa abordagem faz sentido, afinal, apenas os seres vivos conhecem o medo. Então, em um estado de morto-vivo, nenhum medo existe. Ele, vendo o prota atacando sem parar, continua. Ele abandonou o desejo de viver e está buscando a morte ativamente, o que faz sua energia da morte se intensificar à medida que eu o levo mais perto da morte. Mas sua vitalidade está aumentando, e, em vez de morrer, ele entrou em um estado único entre a vida e a morte. Esse estado libera seu potencial sem limites, mas ao custo de perder a consciência. A árvore ancestral, ainda refletindo, continua, que solução terrível. E a pior parte é, esse garoto não tem potencial demais. Ele continua vendo o prota atacando sem parar o seu clone, que voltou à sua forma de tronco de árvore. Finalizando o clone, o prota dá uma risada sinistra e desfere um poderoso golpe, destruindo o que parecia ser a cabeça do clone. O prota, eliminando completamente o clone, para de atacar e começa a olhar para a grande árvore ancestral. Ela, rindo, começa a usar suas raízes coloridas enquanto fala, você quer continuar? Parece que estão me subestimando. Então, ela começa a estender suas raízes coloridas o mais alto possível. Criando 3 gigantes de madeira, a árvore ancestral fala, devo levar isso um pouco a sério. Os gigantes feitos de madeira começam a avançar para cima do prota, que fica em postura de ataque. Enquanto isso, vemos a ninfa chorando, toda encolhida, enquanto grita repetidas vezes, sem parar, ele me atacou, ele me atacou. Vemos a criatura gigantesca rosnando enquanto cerra o punho, desferindo um soco. O prota, ainda fora de controle, contra-ataca avançando contra a criatura. O ataque do prota é mais poderoso, destruindo completamente o braço da criatura. Surpresa, a árvore ancestral começa a suar e diz, ele está muito mais forte do que antes, e sua força continua aumentando. A criatura que teve o braço destruído começa a se regenerar, enquanto a árvore ancestral comenta, felizmente, os treantes feitos das minhas raízes carregam o sopro da minha vida. Ferimentos leves assim vão cicatrizar em pouco tempo. Vemos as 2 criaturas criadas rosnando, enquanto levantam os braços para esmagar o prota. O prota salta, desviando do ataque, que destrói todo o terreno. O prota começa a flutuar em cima de uma das criaturas.
O prota, ainda dominado pela sua insanidade, grita bem alto enquanto desfere um poderoso ataque. O ataque do prota corta a árvore gigante no meio, da cabeça aos pés. A outra criatura, aproveitando a brecha, agarra o prota, que está descontrolado, tentando se libertar. A árvore ancestral, apelando, começa a usar sua habilidade, dizendo: agora. A corrente. Um estranho poder verde começa a ser transmitido através das raízes que seguram o prota. Vemos as 3 criaturas criadas pela árvore ancestral segurando o prota, enquanto o poder vai em direção a ele. Ela diz: isso não é suficiente. Mais uma camada. É mostrado o prota totalmente selado pela árvore ancestral. O prota, descontrolado, começa a rosnar igual a uma fera, tentando sair com todas as suas forças. A árvore, usando suas raízes, diz: a prisão que eles criaram contém um traço da minha essência. Você nunca vai se libertar dela. Agora que você está contido, o resto é fácil. O prota começa a usar o fogo raças dos monstros de sangue, deixando a árvore ancestral em choque, questionando: mas como isso é possível? O prota se solta tranquilamente da prisão criada, quebrando todos os ramos da árvore ancestral. Vendo o prota livre, ela comenta: energia do desastre eterno? Ah, então aquela engrenagem não era tudo que Void te forneceu. A árvore ancestral, olhando para a ninfa, fala: ei, pequena, se eu usar mais da minha força, os deuses vão perceber minha presença. Por sorte, você é uma planta igual a mim, pode receber uma parte da minha essência. A árvore ancestral entrega sua essência, dizendo: consuma esta gota de orvalho do mundo e complete sua evolução. Me ajude a salvar seu mestre. Sem hesitar, a ninfa engole a essência. Instantes depois, ela começa uma metamorfose, sendo consumida por um grande poder. Enquanto isso, a árvore ancestral continua tentando segurar o prota, que está sendo consumido completamente pela loucura. É mostrado a metamorfose da ninfa, acabando com ela saindo do seu casulo. Completamente mudada, em uma forma mais humana, ela anuncia: a evolução dela agora é para ninfa rainha. Galera, nessa forma aí é dentro. Assim que toca o chão, a ninfa dispara em alta velocidade para cima do prota, enquanto a árvore ancestral grita: vai! Pequena! Segure-o! Se aproximando, ela usa suas vinhas, que agora estão mais robustas, envolvendo o prota completamente em um casulo. Dentro do casulo, vemos a ninfa se agarrando ao prota com toda a sua força, enquanto grita: mestre! Acorde! É mostrado ela sendo consumida pelas chamas do prota, enquanto segura com toda a força. A árvore ancestral, suando, diz: aguente a corrosão da energia do desastre eterno dele por mais algum tempo. Já estou quase pronto. Mesmo se ferindo, a ninfa não solta o prota. Com lágrimas nos olhos, ela fala: aguento, eu consigo fazer isso. O ataque da árvore ancestral atravessa o peito do prota, causando um grande impacto. Preocupada, a árvore ancestral comenta: esse garoto está em um estado único entre a vida e a morte. Salvá-lo é fácil. Eu só preciso matá-lo ou revivê-lo. Vemos a árvore ancestral realizando algum tipo de mandinga enquanto fala: claro, a segunda opção é a minha escolha. Revivê-lo com minha vitalidade e moleza. O único problema é a energia de desastre eterno dele. Não é algo que ele deveria estar usando agora. Explicando, ela diz: a chamada força da essência representa a matéria, a energia e os fenômenos que formam o mundo. Por exemplo, água, fogo, terra, madeira, etc., que compõem o mundo e também o criam. Eles geralmente são chamados de a fonte da vida. Continuando, ela diz: mas a vida sozinha não pode trazer equilíbrio ao mundo, e a destruição é necessária. Portanto, se existe uma essência da vida, existe uma essência da destruição, como devorar, aniquilar, desintegrar e epidemias. Elas representam perda e ruína, e são conhecidas como a essência da destruição. Desastre eterno representa desastre e destruição. Está no topo da hierarquia, mesmo entre as essências da destruição. A árvore ancestral, irritada, murmura:
Void provavelmente planejou que ele tivesse acesso a isso mais tarde, mas ele ativou tão cedo. Enquanto o Prota é despertado do seu transe, vemos sua transformação sendo desfeita, enquanto a árvore ancestral fala, isso não vai ser bom para você. Então vou te ajudar com isso. Ajudando o Prota, a árvore ancestral diz, ativação da essência. A vida termina em destruição. O rosto do Prota começa a ser tomado por uma máscara. Enquanto as palavras expulsar, surgir e selar são ditas. O capítulo começa com o protagonista desacordado, enquanto Kazi está agachada ao seu lado, esperando ansiosa, quase acariciando na tentativa de confortá-lo. Quando ele finalmente acorda, ainda atordoado depois de perder o controle, questiona. Não foi um sonho. Acho que causei uma bela confusão, né? A árvore ancestral começa a falar calmamente. Sim. Mas pelo menos o resultado foi bom. Void não se enganou sobre você. Parabéns. Você superou seus instintos e agora pode. O protagonista, se sentando lentamente, completa. Se juntar a nós contra aquilo. Com um olhar sério, ele pergunta. Quantos de vocês existem? Muitos, responde a árvore ancestral. Todos eles conseguiram o que eu consegui? Insiste ele. A árvore então explica. Não exatamente. O treinamento deles e até os resultados podem ser parecidos, mas não a solução. A sua foi única e extrema, nem eu consigo imitar. Fazendo uma alusão ao controle que os deuses tinham sobre o protagonista, a árvore continua. Minha intenção era empurrá-lo para um canto, fazer você esquecer de si mesmo. Isso elimina, de forma subconsciente, sua presença e seu medo dos deuses. Praticamente todos os outros fizeram isso e conseguiram. Mostrando o caminho por onde o protagonista passou, a árvore acrescenta. Mas eu não esperava que você criasse uma abordagem completamente diferente, que abandonasse a vida pela morte, tornando-se alguém que já não faz parte dos vivos. É algo sem precedentes e só possível para alguém com um entendimento profundo sobre a morte. Enquanto mostra o protagonista e Kazuya, a árvore ancestral prossegue. Vendo como você se adaptou bem agora, eu até me pergunto se você já morreu antes. O protagonista comenta, meio desconfortável. De certa forma. Enquanto pensa para si mesmo, na verdade, já morri 2 vezes. Examinando seu próprio corpo, ele fala. Eu sinto uma energia poderosa selada aqui, a energia do desastre eterno. Ela é, em parte, culpada pela minha perda de consciência. Por que Void selou isso em mim? A árvore responde sem hesitar. Poder é a chave para lutar contra os deuses. Esse é o presente dele para você. Mas você acessou esse poder cedo demais. E se eu me recusar a lutar com vocês? Retruca o protagonista. Você não tem escolha, a menos que queira acabar como eles, diz a árvore ancestral, lembrando dos caixões. Como os caixões na Cordilheira Proibida. Surpreso, o protagonista pergunta. Quem são eles? O que tem naqueles caixões? A árvore responde com firmeza. Eles são peões, assim como você. Pode considerá-los seus veteranos, e, encarando o protagonista, completa, mas superar seus instintos é só o primeiro passo. Você ainda tem um longo caminho até conseguir derrotar os deuses. Os deuses são fortes demais, afinal. Quão fortes? Pergunta ele. Mostrando os adoradores, a árvore continua. É difícil descrever. Os deuses só usam sacrifícios para se comunicar conosco porque o mundo é frágil demais para suportar a presença deles. A árvore ancestral mostrando as colinas explicou. Interferir demais destruiria o mundo. A melhor prova disso é a Cordilheira Proibida. Ela então prosseguiu. Os demônios consideram aquela cordilheira um milagre divino. Mas, para os deuses, aquilo não passa de uma pedra atirada casualmente no mundo sombrio. E isso obliterou toda a vida numa área imensa. Nem mesmo nova vida surgirá ali por muitos anos. O protagonista, absorvendo cada informação, perguntou. Como derrotar um inimigo assim? A árvore respondeu, séria.
Eu não sei. Mas não temos escolha. Quando a guerra entre mundos terminar, os tempos finais cairão sobre nós. De repente, Kazuya começou a se contorcer, com uma energia imensa saindo do seu corpo. O protagonista, preocupado, gritou seu nome. Kazuya. Eles viram Kazuya lentamente voltando à sua forma normal, enquanto a árvore ancestral dizia: parece que sua mana atual não é suficiente para manter essa última forma por muito tempo. O protagonista se aproximou, consolando Kazuya, passando a mão na cabeça dela e dizendo: você se saiu bem hoje. Depois, ele olhou para a árvore ancestral, sério, e disse: você não apenas ajudou a Kazuya a superar sua falha inata, como também está do lado do Void e me salvou daquele deus. Você não é só uma árvore ancestral, não é? A árvore ancestral então usou seu poder e respondeu: sim. Árvore ancestral é apenas um nome usado pelos elfos negros. Eu fui criada pelos deuses. Eu sou a árvore do mundo sombrio. O protagonista, surpreso, comentou: a árvore do mundo. Dizem as lendas que você pode formar um mundo e até conectar múltiplos mundos. Mas tantos mundos quanto você foram criados pelos deuses, e mesmo assim pretende se rebelar? A árvore começou a contar, sua voz soando pesada. Minha missão é garantir a longevidade do mundo. Mas os deuses só querem que ele seja temporário. Então, eles constantemente controlaram meus pensamentos e me fizeram uma ferramenta. Mostrando Void ao seu lado, ela continuou: felizmente, Void me ajudou a escapar do controle deles e me concedeu a chance de realizar meu próprio desejo. O protagonista, cada vez mais chocado com as revelações, questionou: o que é o Void? E por que ele me escolheu? É pelo meu potencial? A árvore ancestral respondeu calmamente: você vai ter que esperar até que Void lhe conte ele mesmo. Nenhum outro ser vivo tem o direito de revelar isso. Com um olhar sério, a árvore ancestral continuou: quanto ao motivo pelo qual ele escolheu você, seu potencial é apenas uma parte disso. Já encontramos inúmeros prodígios, afinal. Mas a sua identidade como humano é o maior motivo. Mostrando um campo de xadrez etéreo, ela explicou: como você deve saber, existem dois deuses. Os criadores do mundo humano e do mundo sombrio. A guerra entre os mundos é, na verdade, uma batalha entre esses deuses, e os sacrifícios fazem parte disso. Toda a vida, inclusive a sua, não passa de peões nesse jogo. Mostrando um núcleo destruído, a árvore ancestral prosseguiu: não importa quem vença, o mundo será destruído. Por isso, o nosso inimigo não é apenas um, mas os dois deuses. No entanto, enquanto temos Void aqui, o mundo humano não tem ninguém. Mostrando o protagonista chocado, ela completou: precisamos de um humano para fazer o trabalho que Void vem realizando aqui. E, obviamente, você é a nossa única escolha. O protagonista balançou a cabeça em negação e respondeu: vocês pensam alto demais de mim. Void tem o apoio da sua força esmagadora, mas e eu? O que eu tenho? A árvore então estendeu um item para ele e disse: você tem potencial. E um futuro. O item brilhava em sua mão, com a descrição visível: coração da árvore do mundo, sombrio. Tipo: material. Efeito: concede a habilidade de manipular a energia do mundo. Enquanto isso, a árvore continuava: já que Void até deu a você a energia do desastre eterno, eu também não vou ser mesquinha. Este é o meu coração. O coração da árvore do mundo. Use-o bem. O protagonista, chocado ao ver o item, questionou: o seu coração? E quanto a você? E eu nunca concordei em me juntar a vocês. A árvore respondeu com serenidade: o mundo são as minhas raízes. Meu coração pode ser importante, mas não é insubstituível. Eu não vou forçá-lo a se unir a nós. Afinal, é apenas uma questão de tempo até que você o faça. O protagonista agradeceu, pegando o item, e pensou consigo mesmo: à medida que me aproximo da verdade, fico cada vez mais inquieto.
Preciso de força, o máximo possível. A árvore ancestral, rindo com a cara de pau dele, comentou. Além disso, tenho certeza de que você usou algo para conseguir lançar os olhos sobre os deuses. Poderia me mostrar? O protagonista pegou o objeto e disse. Ah, claro. Tirando o item que havia permitido a ele ver o deus, continuou. Você está certa. Usei isso para ver os deuses. Quer dar uma olhada? A árvore ancestral pegou o item e começou a analisá-lo. Entendo. Ele tem uma estrutura semelhante à minha. Deve ter caído da árvore do mundo do seu mundo. Acabou sendo reduzido a esse estado defeituoso por acaso e você o encontrou. Usando seu poder para modificar o item, ela acrescentou. Mas, do jeito que está agora, não é muito útil, permita-me evoluí-lo. O item começou a se transformar, tornando-se um galho brilhante, e suas informações apareceram. Old Tree Branch. Qualidade, lendária. Atributos, corpo mais 1000, inteligência mais 1000, vigor mais 1000. Efeito 1, concede visão do invisível. Efeito 2, ignora defesas para atacar diretamente os constituintes básicos do alvo, como sangue, órgãos internos, ossos, alma, etc. A árvore ancestral comentou. Isso deve se tornar uma arma muito boa. Assim que o protagonista empunhou a Old Tree Branch, um poder avassalador emanou do galho, levantando tudo ao seu redor. A árvore então orientou. Os efeitos são apenas um bônus. O verdadeiro propósito é conceder a visão do invisível. Quando você realizar outro sacrifício em massa, mantenha-o em sua mão e aprenderá ainda mais. Mas não deixe que os deuses percebam novamente. Eles não vão notar você, a menos que cruze o olhar com eles. É como as pessoas ignoram as formigas no chão. Mostrando o protagonista pequeno diante da imensa árvore ancestral, ele questionou. Entendi. O que eu faço com o seu coração? Ela respondeu. Combine-o com um blueprint em branco. Você poderá forjar isso em um acessório assim que obtiver o coração da árvore do mundo humano. O protagonista ficou sério. Se é como você disse, aquela árvore do mundo não recebeu ajuda de Void. Então, provavelmente ainda está sob o controle dos deuses. Ela me daria o seu coração? A árvore respondeu. Claro que não. Mas você não pode usar a força de forma imprudente. A morte dela destruirá o mundo humano. Você descobrirá o que fazer quando retornar. Tudo isso é para o futuro, afinal. Seu maior problema no momento é lidar com a energia do desastre eterno, ela continuou. Essa essência não é como as comuns. Ela cresce a cada morte, um dia, vai superar o meu selo. O protagonista levou a mão ao rosto, sentindo a marca queimando levemente, enquanto ouvia a voz grave da árvore ancestral ecoar ao seu redor. A sua melhor escolha é... A pausa pesada fez o silêncio pesar no ar, até que ela completou, implacável. Devorá-la antes que ela destrua você. O protagonista apontou para o próprio peito enquanto falava com firmeza. Devorar a energia do desastre eterno. A árvore ancestral refletiu por um instante e então disse. Consigo sentir que você ainda tem um pequeno problema ligado aos demônios do fim da noite. Embora esteja temporariamente oculto, posso eliminá-lo para você. O protagonista olhou para si mesmo, esboçou um sorriso satisfeito e respondeu. Não, vai ser útil. Mas isso depende da minha aliança com os elfos negros. Em seguida, pensou consigo mesmo, a árvore do mundo é realmente incrível, ela até percebeu a minha marca da alma. A árvore ancestral riu levemente e comentou. Você passou no meu teste. Ela sabe o que fazer. Como árvore do mundo, sou melhor em nutrir do que lutar. A luta contra os deuses cabe a você. Logo completou, com um tom solene. Isso é tudo que posso fazer por você. Adeus. O protagonista agradeceu com sinceridade. Obrigado. E ao sair, declarou. Meu próximo passo é... Seguiu adiante, até que se deparou com um confronto contra a dama do fim da noite, que mal vestido e com pouca roupa, parecia disposta a agarrá-lo a qualquer custo.
Algum tempo depois, o protagonista estava diante da rainha dos Elfos Negros e disse de forma direta: Vamos falar sobre a aliança. Ela, saboreando a comida com prazer, comentou: Ao recuperar suas forças, você conquistou algum poder de barganha. Enquanto pensava consigo mesma, já faz anos que eu não como algo tão delicioso, queria abraçar ele apertado só por isso. Ainda assim, manteve a compostura, mastigando como se fosse um hábito comum, e afirmou: Mas isso está longe de ser suficiente para matar a dama do fim da noite. E em sua mente reforçou: Preciso manter minha imagem intacta. O protagonista, encarando a comilona com certa ironia, explicou: Um palácio móvel modificado em fortaleza, equipado com centenas de armas pesadas e milhares de médias e pequenas. Junte a isso os barões mais poderosos dos demônios da noite, e uma rainha ninfa cujo poder está entre um exaltado e um senhor demônio. Ela balançou a faca com seriedade e retrucou: Vou precisar ver essa fortaleza para avaliar sua força real. Se essa rainha ninfa for tão poderosa quanto você diz, pode servir como nossa principal força, mas ainda não é suficiente. Sua expressão endureceu quando encarou o reflexo da dama do fim da noite na lâmina da faca. Afinal, estamos contra a dama do fim da noite. Uma existência acima da média, até mesmo entre os pilares demoníacos. Mesmo contando comigo em tudo isso, mal seríamos capazes de enfrentá-la. Precisamos de um fator decisivo para matá-la. O protagonista abriu seu inventário e, mostrando alguns itens, perguntou: E se eu incluir esses 3? Ao vê-los, ela ficou surpresa e arregalou os olhos. Oh, entendi. Sozinhos eles não servem para muita coisa, mas se combinados podem alcançar feitos grandiosos. O protagonista assentiu e afirmou: Isso é tudo o que eu posso oferecer. E quanto a você? A rainha começou a rir enquanto bebia seu suco e disse com convicção: Vou enviar todos os nossos melhores guerreiros, é claro. E pedirei à árvore ancestral que me conceda 3 clones. Mostrando a árvore ancestral, ela explicou: Tenho certeza de que agora você já sabe, a árvore ancestral é a própria árvore do mundo. Pode até ser imóvel, mas suas raízes se estendem por todo o mundo sombrio. Elas alcançam qualquer canto do mundo, e cada raiz pode se transformar em um clone comparável a um demônio exaltado. Com uma expressão mais sombria, ela completou: E você deve saber que muitos de nós fomos escravizados pelos demônios do fim da noite. Mas não são apenas escravos, eles estão executando várias missões secretas. Enquanto isso, na Cordilheira Proibida, um grupo de pessoas trabalhava sem parar, quando um deles gritou, exausto e irritado: Droga! É caixão e cadáver o dia inteiro, todo santo dia. Quanto tempo mais vamos ter que fazer isso, hein? Outros trabalhadores conversavam enquanto abriam os caixões. Até que todos os caixões estejam abertos. Lord Colata é tão dedicado a isso. Afinal, é uma ordem da dama. Todo mundo sabe que ele a adora. Seria uma pena se toda a sua servidão não resultasse em nada. De repente, alguém riu, chamando a atenção do grupo. Entendi. Finalmente compreendo. O capacho da dama do fim da noite, radiante de alegria, exclamou: Minha pesquisa detalhada não foi em vão. Se a energia aqui for liberada, pode até derrubar todo o mundo sombrio. Ele colocou o caixão no chão e continuou, surpreso: Não acredito que uma energia tão aterrorizante estava escondida no mundo sombrio. Se a dama puder usá-la, então nós, demônios do fim da noite, podemos ser classificados entre os 5 melhores, não, os 3 melhores, ou até dominar completamente. Com o olhar bobo e apaixonado, começou a imaginar a dama deitada em sua cama e pensou consigo mesmo: Será que ela vai me recompensar por essa grande contribuição? Mesmo se eu pedir algo exagerado, tenho certeza de que ela vai. Um figurante, distraindo de seus devaneios, gritou: Estou voltando para a cidade real, trabalhem duro e mantenham o ritmo. Elk, furioso, respondeu com determinação: Sim, Lord Colata. Enquanto isso, no templo, a amiga do protagonista escutava a loirinha recitar: Senhor divino!
Conceda-me sua orientação. Fingindo ser meiga, recatada e do lar, continuou. Guie-nos, para que possamos oferecer nossa devoção. Enquanto isso, ela pensava consigo mesma, a oráculo deles começou de novo. A loirinha flutuava, emanando toda a sua santidade, enquanto Miaulin observava os bobões adorando-a e pensava. Depois de espionar por tanto tempo, finalmente entendo o propósito do Advém aqui. O Senhor deles envia um oráculo de tempos em tempos. Na essência, é uma missão. Miaulin olhou para a estátua e refletiu. Os itens especiais necessários e as recompensas correspondentes são transmitidos por aquela esfera de luz. Mas sei que é apenas uma forma disfarçada de magia de teletransporte. E deve estar ligada ao Santo Império. As missões do Senhor são uma farsa. Encenando que fazia parte do grupo, continuou refletindo. O Santo Império deve estar fazendo isso para colher benefícios do mundo sombrio. Mas o estranho é que muitas dessas missões são inúteis, e até mesmo sem sentido para eles. Desejando descobrir quem estava por trás da organização, questionou. É como se tivessem passado por todo esse esforço apenas para treinar discípulos sagrados para trabalhar para outra pessoa. Se isso for verdade, quem realmente está puxando as cordas? Enquanto isso, a pérola começou a exalar poder com a oração dos fiéis. Ela ganhou vida, e o machado flutuou em direção à loirinha, que anunciou. Temos 2 oráculos. Primeiro, marcharemos rumo à árvore do mundo na floresta dos Elfos Negros. Os figurantes, em choque, começaram a comentar em meio ao alvoroço. O quê? A árvore do mundo está lá. É a árvore ancestral deles? Segundo a lenda, ela está ligada ao próprio mundo. Como poderíamos destruir algo assim? Nem mesmo a Dama do Fim da Noite conseguiu fazer nada contra ela. Duvido que consigamos sequer quebrar um galho. Esse oráculo é uma sentença de morte. No meio da multidão, alguém se levantou e gritou com arrogância. Só porque a dama não conseguiu, não significa que nós não podemos. Isso fez a loirinha arregalar os olhos e exibir um sorriso psicótico refletido no machado que segurava. Este machado é uma arma concedida pelo nosso Senhor. Ele vai cortar a árvore do mundo como se fosse manteiga. Enquanto a loirinha exibia sua arma com orgulho, os figurantes continuavam a murmurar. Mas não podemos simplesmente atacar os elfos negros. A rainha deles é um ser misterioso, ninguém sabe nada sobre ela. Alguns dizem que ela já derrotou o 67º pilar demoníaco. Se a raça deles não fosse fraca, ela mesma já teria se tornado um pilar demoníaco. Tentando manter a aparência de boa moça, a loirinha falou com doçura forçada. Não se preocupem. Vou pedir ao Santo Pai para enviar os cruzados sagrados. Os elfos negros não são nada diante de nós. Um figurante, impressionado, murmurou. Os cruzados sagrados. Os discípulos sagrados mais poderosos. Diferente dos pequenos ataques que fazemos, eles têm força suficiente para destruir um reino inteiro. Nunca imaginei que viveria para ver uma cruzada sagrada desta escala. Enquanto todos se exaltavam, Miaulin, observando tudo, refletia preocupado. Que estranho. Por que o Santo Império atacaria a árvore do mundo aqui? Não existe ligação entre eles. Mas, pela minha experiência, embora os oráculos pareçam agir contra o mundo sombrio, no fim sempre o beneficiam. A loirinha, agora tomada pela sombra do fanatismo, anunciou. Quanto ao segundo oráculo, nós destruiremos o reino dos demônios da noite. E num tom cada vez mais sinistro, ela completou, praticamente incorporando uma pombagira. E mataremos o soberano dos demônios da noite. Miaulin, percebendo algo errado, ficou em choque. Então, ela mesma se voluntariou. Sacerdotisa, tenho certeza de que este oráculo levará muito tempo para ser concluído. Espero que cumpra sua promessa antes disso. A loirinha, convencida de que Miaulin estava caindo em seus encantos, pensou consigo mesma. Que gatinha impaciente! E respondeu, sorrindo. Está bem. Temos tempo de sobra. Numa cena silenciosa e carregada de tensão,
A loirinha se aproximou de Miaulin, inclinando-se perigosamente perto, e disse: Vou responder sinceramente aos seus sentimentos. Agora, vamos ao nosso encontro.